O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, não estava apenas encerrando uma carta, ele estava acendendo uma tocha espiritual contra as trevas da religiosidade fingida. Gálatas 6 é muitas vezes lido como uma coletânea de conselhos finais, quase como um epílogo gentil depois de uma teologia ardente. Mas é aqui que muitos se enganam, porque nesse capítulo, Paulo esconde uma verdade que rasga o véu da aparência e revela o coração do Evangelho, a responsabilidade pessoal diante da cruz. Não é um texto para religiosos distraídos nem para ouvintes mornos. É um código espiritual que confronta até os mais experientes, e a maioria passa por ele como quem passeia por um jardim, sem perceber que está num campo de batalha. Cada um leve o seu próprio fardo. É esse o versículo que muitos leem e logo querem fugir. Como assim? Não era para lançarmos todo o fardo sobre Cristo? Sim, mas Paulo está falando aqui de outra coisa. Está falando do fardo da consciência, do peso que ninguém vê, do tipo de carga que não pode ser terceirizada para o pastor, nem aliviada com aplausos no culto. Esse é o fardo da integridade, da obediência secreta, do testemunho diário. É o peso de ser discípulo quando ninguém está olhando, uma verdade que foi escondida, não porque Deus a escondeu, mas porque muitos preferem não encarar. Veja que antes disso Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Há aqui uma tensão santa. Primeiro ele manda carregar o fardo do irmão. Depois diz que cada um deve carregar o seu. Contradição? Não. É revelação. Há cargas que podemos e devemos repartir. Dores, perdas, quedas. Mas há uma carga que é só sua. A resposta da sua alma à verdade que você já recebeu. E ninguém pode carregá-la por você. O púlpito pode pregar, a igreja pode orar, mas só você pode decidir andar em santidade. Charles Spurgeon dizia que a cruz é leve para quem carrega com fé, mas se torna um fardo esmagador para quem a arrasta com orgulho. E é disso que Paulo está tratando. Muitos dizem que seguem a Cristo, mas o fazem com o peso da aparência, não com o fardo da obediência. E aqui está a verdade escondida. O Evangelho não é um convite à performance espiritual, mas à crucificação do ego. Não se trata de fazer mais, cantar mais, servir mais. Trata-se de morrer para o que te impede de viver de verdade. Essa é a razão pela qual tantos vivem cansados espiritualmente. Não é porque falta poder, é porque sobra vaidade. Estão tentando viver a fé com um pé na carne e outro no espírito. Querem os frutos do espírito, mas não querem arrancar as raízes do velho homem. E Paulo, com sabedoria e autoridade apostólica, desmascara esse engano. Ele escreve para uma igreja tentada a se orgulhar da aparência, da circuncisão, dos rituais. E ele responde com algo que corta mais fundo. De mim jamais aconteça gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. Aqui está o ponto de virada. A cruz não é só símbolo, é sentença. Ela não é uma joia no pescoço. É um veredito contra o eu. Ela diz: você está morto para este mundo. E se ainda vive para a vaidade, para o aplauso, para a aprovação humana, então ainda não entendeu o que é estar em Cristo. A verdade escondida em Gálatas 6 é esta: não existe fé verdadeira sem morte verdadeira. E não há glória cristã fora da cruz. Se você quer vida abundante, prepare-se para morrer, não fisicamente, mas espiritualmente. Morrer para o que te prende, para o que te envaidece, para o que te impede de carregar o fardo da obediência com humildade. Vivemos em uma geração que aprendeu a fazer o bem, mas esqueceu por que o faz. Aprendemos a doar, a servir, a pregar, a liderar, mas em muitos casos, essas ações se tornaram escudos para esconder um coração que não foi quebrado pela cruz. Em Gálatas 6, Paulo nos alerta sobre um perigo sutil e fatal: fazer boas obras sem carregar o espírito da cruz. É possível, sim, ajudar o necessitado e, ainda assim, continuar sendo egoísta. É possível servir na igreja, ser elogiado pelos irmãos, e, ainda assim, permanecer com o coração endurecido. O problema não está no que fazemos, mas no que nos move. E o que move muitos hoje não é a glória de Deus, é a vaidade disfarçada de piedade. Paulo sabia disso. Por isso ele escreve: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Gálatas 6:9. Essa frase é repetida em cultos, estampada em quadros, usada como incentivo. Mas poucos percebem que ela é um alerta. Ele não está apenas dizendo, faça o bem. Ele está dizendo, não desista, mesmo quando não for visto nem recompensado. Porque quem faz o bem esperando o reconhecimento, ainda não entendeu o Evangelho. A cruz nos ensina a fazer o bem por causa do bem, por amor ao Pai, por compaixão ao próximo, mesmo que ninguém aplauda. Spurgeon dizia que a bondade sem cruz é filantropia vazia. E é isso que vemos aos montes. Ações bonitas que escondem motivações podres. Ministérios inteiros movidos por necessidade de validação. Servos que não são filhos. Obras que impressionam homens, mas que nada significam diante de Deus. Paulo está dizendo, não se engane, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Ou seja, você pode enganar a todos, menos o céu. Você pode cultivar aplausos humanos e ainda assim estar plantando morte espiritual. O problema de muitos que servem hoje é que não passaram pelo altar antes de subir no púlpito. Estão pregando sem ter morrido. Estão cantando sem ter se rendido. Estão aconselhando sem ter sido quebrantados. E isso é perigoso, porque a cruz não aceita substitutos. Se você tentar compensar a ausência de santidade com excesso de atividade, cedo ou tarde você secará. E Paulo está apontando exatamente isso. O que você planta, você colhe. Mas nem sempre a colheita é visível de imediato. É por isso que ele insiste. Não desfalecer. Porque o teste da verdadeira motivação está no tempo. Quem serve a Deus por interesse não suporta a espera. E aqui está a verdade escondida. A cruz filtra intenções. Ela separa o obreiro verdadeiro do impostor piedoso. A cruz humilha o ego espiritual e expõe os que querem glória para si com palavras sobre Deus nos lábios. Paulo nos convida a uma autoanálise profunda, não do quanto estamos fazendo, mas do porquê estamos fazendo, não da quantidade de frutos aparentes, mas da qualidade das sementes plantadas, porque a verdadeira espiritualidade não floresce no palco, ela brota no secreto, ela é regada com lágrimas, com orações não postadas, com renúncias não celebradas. Por isso não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem pela fé, pela cruz, pelo Espírito. Caso contrário, suas boas obras podem se tornar a lápide do seu ego espiritual, porque nada é mais trágico do que gastar a vida fazendo o que parece certo, mas sem comunhão com aquele que é o centro de toda justiça. O julgamento de Deus começa pela casa de Deus. E muitos que foram elogiados pelos homens ouvirão de Cristo: nunca vos conheci. E isso acontece não porque faltaram obras, mas porque faltou cruz nelas. Há um princípio espiritual em Gálatas 6 que poucos percebem. Nem toda colheita acontece diante dos olhos humanos. Paulo escreve: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa sentença é espiritual, irreversível, universal. Mas o engano está em pensar que a colheita será sempre pública, rápida e recompensadora aos olhos da multidão. A verdade escondida aqui é que o reino de Deus valoriza o invisível, a fidelidade no secreto, a obediência que ninguém aplaude, a pureza de intenção que só o céu vê, o bem sem holofote, a semente enterrada no chão escuro da renúncia. E é sobre esse tipo de colheita que Paulo está falando. Muitos hoje estão cansados de semear porque não veem retorno. E não veem porque esperam o tipo errado de retorno. Esperam crescimento financeiro, portas abertas, honra visível. Mas o Evangelho nunca prometeu isso como consequência direta da obediência. Ele prometeu frutificação no tempo certo. E esse tempo raramente coincide com o nosso relógio. O tempo de Deus é feito para provar corações. Porque quem continua semeando mesmo sem ver colheita, é quem realmente crê, e é aí que mora o maior milagre da fé, continuar mesmo no escuro. Quando Paulo escreve, não nos cansemos de fazer o bem, ele está escrevendo a um povo ferido, perseguido, incompreendido. E ele sabia, fazer o bem em um mundo mau cansa, amar gente difícil cansa, servir sem ser notado cansa, permanecer íntegro enquanto todos negociam princípios cansa. Mas o chamado aqui não é apenas para continuar. É para continuar com esperança.
A esperança de que nenhuma lágrima plantada com fé será ignorada. Nenhum ato de renúncia será esquecido. Nenhuma oferta escondida será desprezada. Deus pesa as sementes, e Ele recompensa no tempo certo. Há uma profundidade silenciosa nesse capítulo, que aponta para a eternidade, porque o que plantamos aqui, colhemos lá também. E se as sementes forem carnais, vaidade, egoísmo, soberba, a colheita será corrupção. Mas se forem espirituais, humildade, verdade, renúncia, a colheita será vida eterna. Isso significa que cada decisão tomada em obediência ao Espírito tem peso eterno. Nada é em vão. Nenhuma luta pela santidade é perdida. Nenhum sim dado a Deus em meio à tentação é desperdiçado. A colheita vem, e é mais gloriosa do que o mundo jamais poderia dar. Muitos cristãos vivem desanimados porque confundem colheita com recompensa humana, mas o verdadeiro discípulo não vive de aplausos. Ele vive de esperança. Ele semeia porque ama o Pai, não porque espera retorno imediato. Ele faz o bem porque sua identidade foi transformada, não porque espera resultados. A colheita espiritual é uma promessa, mas também é um teste, porque ela não vem no ritmo do nosso desejo. Ela vem no tempo da maturidade, quando o caráter está pronto para suportar a bênção sem ser destruído por ela. E aqui está a virada. Há pessoas que estão prestes a parar, e a única coisa que falta é perseverança. Estão a um passo da colheita, mas o cansaço tenta roubar a fé. Paulo escreve para esses: não desista, continue. O teu Deus não é injusto para esquecer. É isso que Gálatas 6 quer gritar. A colheita vem, mas ela é santa, e ela pertence aos que permaneceram. A verdade escondida não é que há colheita. Isso todos sabem. É que a colheita mais valiosa não é visível agora. Ela está sendo guardada no céu, e ela será revelada quando o rei se levantar para recompensar os fiéis. Há um contraste dramático em Gálatas 6 que poucos se atrevem a encarar com profundidade. O confronto entre o que é semeado para a carne e o que é semeado para o espírito. Paulo declara com firmeza: quem semeia para a sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito ceifará vida eterna. Essa não é uma metáfora suave. É uma sentença espiritual inegociável. A carne, aqui, não é apenas o corpo, mas a natureza corrompida pelo pecado, o ego que busca glória própria, os desejos que se alimentam do mundo. Semeá-la é escolher a morte, ainda que com aparência de vida. E o mais perigoso é que nem toda semente da carne parece suja. Muitas delas são socialmente aceitáveis, até elogiadas. Ambição disfarçada de visão, vaidade disfarçada de excelência, soberba travestida de autoridade espiritual. O pecado da carne é sorrateiro, porque se alimenta de motivações ocultas. E é por isso que tanta gente semeia para a carne dentro da própria igreja. Estão envolvidos, ativos, presentes, mas suas sementes são carnais. Plantam para si, fazem para si, ofertam, servem, pregam, mas o solo é o ego, e a colheita será corrupção, mesmo que hoje pareça sucesso. A corrupção que Paulo menciona aqui não é apenas moral, é espiritual. É o apodrecimento da alma. É o vazio que cresce quando a pessoa já não sente mais a presença de Deus, mesmo em meio às atividades religiosas. É a frieza que se instala quando a obediência se torna mecânica. É o cansaço que esmaga, não porque falta atividade, mas porque sobra carnalidade. E o problema é que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. Primeiro se negligencia a oração, depois se justifica o pecado. Então se normaliza a desobediência. E aos poucos, a alma murcha. Até que um dia, a pessoa olha para si e já não encontra mais fé viva, apenas ruínas decoradas com religiosidade. Por outro lado, semear para o espírito exige fé, exige decisão, exige renúncia. É plantar sementes que ninguém vê, em terrenos que parecem áridos, confiando que Deus é quem dá o crescimento. É fazer o certo mesmo quando todos fazem o errado. É obedecer mesmo quando a carne grita. É perdoar quando o coração quer se vingar. É amar quando a razão diz para se afastar. É servir quando ninguém reconhece. Semear para o espírito
é andar na contramão do mundo. E muitas vezes, na contramão da própria igreja institucionalizada. E aqui está a verdade escondida. A colheita do Espírito começa agora, mas será completa na eternidade. Sim, há paz, há consolo, há transformação visível já nesta vida. Mas a maior recompensa ainda está por vir. A vida eterna que Paulo menciona não é apenas duração sem fim, é qualidade divina de existência. É uma vida que começa aqui em comunhão com o Espírito e será plenamente manifesta quando estivermos face a face com o Senhor. Cada escolha feita para a glória de Deus será lembrada. Cada renúncia silenciosa será honrada. Cada lágrima semeada na presença dele florescerá em eternidade. E essa consciência muda tudo. Ela nos chama a viver com discernimento, a medir nossas decisões pela ótica do Espírito, não da conveniência, a avaliar nossas motivações não pelo que os outros veem, mas pelo que Deus pesa no íntimo, porque no fim, o que você semeia em secreto define o que você colherá em público, e o que você cultiva no coração definirá o destino da sua alma. Não se trata apenas de fazer o bem, trata-se de onde e para quem você está plantando, para a carne ou para o Espírito, porque a colheita virá, e não haverá engano naquele dia. No coração de Gálatas 6, pulsa uma declaração que deveria estremecer qualquer alma que ainda busca reconhecimento humano. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não está apenas fazendo uma escolha retórica, ele está cravando uma estaca espiritual no meio do orgulho religioso. Ele está dizendo, toda a minha reputação, todo o meu currículo, toda a minha influência, tudo que eu poderia usar como motivo de glória, morreu ali, naquela cruz. E aqui está a verdade escondida. O evangelho verdadeiro não constrói plataformas de ego. Ele constrói altares de morte. A glória do cristão não está no que ele conquista, mas no que ele sacrifica. Nos dias de hoje, vivemos a febre da visibilidade. Gente querendo ser vista, reconhecida, seguida, validada. O púlpito virou palco, a pregação virou performance, e a glória da cruz foi substituída pela glória do carisma. Mas a cruz não aplaude. A cruz não levanta seguidores. A cruz não promove. Ela mata. Ela expõe. Ela destrói tudo que é humano, para que somente o que é eterno permaneça. E é por isso que muitos evitam a cruz verdadeira. Preferem carregar uma versão leve, simbólica, romântica, do que enfrentar a humilhação real que ela exige. Porque onde há cruz não há mais espaço para vanglória. O evangelho de hoje fala muito sobre vitória, mas esquece que a maior vitória do cristão foi conquistada através da maior derrota aparente da história. O Filho de Deus pendurado, nu, sangrando, rejeitado, em um madeiro. E Paulo nos convida a olhar para isso como motivo de glória. Por quê? Porque ali a carne foi crucificada. Ali o mundo foi vencido. Ali o pecado perdeu sua voz. Quando Paulo diz que o mundo está crucificado para ele, e ele para o mundo, ele está dizendo, eu morri para o sistema de valores que exalta a aparência e despreza a verdade. E essa é a liberdade suprema. Não viver mais para agradar homens. A cruz de Cristo não é apenas o meio da nossa salvação. Ela é o padrão da nossa vida. É o molde pelo qual todo discípulo é formado. Não se trata apenas de crer na cruz, mas de carregar a cruz, de aplicar seus princípios na prática, de permitir que ela corte tudo que é soberbo, fútil, enganoso. A cruz não é apenas uma ponte para o céu, é uma sepultura do velho eu. É onde morre o desejo de impressionar, onde cessa a competição espiritual, onde termina a vaidade ministerial. Quem vive crucificado com Cristo não se sente ameaçado por quem brilha mais, porque sabe que toda a luz verdadeira vem dele e dele somente. E aqui está uma das verdades mais negligenciadas da fé. Quanto mais alguém se aproxima da cruz, menos ele se sente digno de glória. Quanto mais conhece a graça, mais se envergonha do orgulho. Quanto mais contempla o cordeiro ferido, mais rejeita o pedestal humano. E esse é o paradoxo glorioso do Evangelho. A verdadeira glória nasce da renúncia. O verdadeiro poder vem da fraqueza. A verdadeira autoridade é dada aos que já morreram para si. A cruz é o fim do ego e o início da vida verdadeira. Só quem sangrou ali entende o valor do que é eterno.
Paulo encerra com uma sentença que poucos ousariam repetir hoje, sem parecerem radicais demais. Porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Em outras palavras, não importa o rótulo, a origem, a tradição, a forma. O que importa é, houve nova vida? Houve cruz? Houve transformação? Porque no fim, Deus não perguntará quantos seguidores você teve, quantos aplausos recebeu, ou quão popular foi seu ministério. Ele perguntará se você viveu crucificado com Cristo. E só quem disser com verdade, já não sou eu quem vivo, será reconhecido como filho. Ao final de sua carta, Paulo escreve uma frase que parece simples, mas carrega um peso espiritual profundo. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui, ele não está falando de tatuagens religiosas, nem de símbolos visíveis de fé. Ele está falando de cicatrizes reais, dores, perseguições, privações, sofridas por causa do Evangelho. E aqui está a verdade escondida. O verdadeiro discípulo de Cristo é reconhecido não apenas por suas palavras, mas por suas marcas. Não pelas medalhas do sucesso espiritual, mas pelas cicatrizes da fidelidade. Hoje, há uma busca desesperada por sinais exteriores de aprovação divina. Pessoas querem ter, mostrar, provar. Querem que sua espiritualidade seja visível, admirada, celebrada. Mas Paulo inverte essa lógica. Ele diz: não preciso mais ser questionado porque o meu corpo já responde por mim. As marcas que ele carrega são evidência de que sua fé não é teórica. Ele foi açoitado, rejeitado, apedrejado, humilhado, e continuou. E essas feridas falam mais alto do que qualquer argumento. Elas gritam ao mundo: este homem pertence a Cristo. As marcas do Senhor Jesus não são exclusivas de mártires históricos. Elas continuam sendo formadas hoje, em corações que perdoam o imperdoável, em almas que permanecem fiéis mesmo quando tudo parece desmoronar. Elas surgem em quem escolhe a integridade quando seria mais fácil ceder, em quem prega a verdade mesmo quando isso custa amigos, em quem serve sem ser reconhecido, em quem diz sim a Deus enquanto todos estão dizendo não. As marcas não são sempre visíveis, mas são inconfundíveis para o céu. E isso nos leva a uma pergunta vital. Que tipo de marcas a sua fé está produzindo? Porque fé que não marca não transforma. Fé que não deixa cicatriz, não passou pela cruz. Há quem viva anos dentro da igreja e nunca tenha sido ferido por amor a Cristo. Nunca foi rejeitado por dizer a verdade. Nunca perdeu nada por causa da justiça. E talvez seja porque nunca se entregou de verdade. A fé verdadeira custa. Ela arranca. Ela dói. Mas também santifica. E no fim, quando o Senhor olhar para você, Ele não buscará títulos. Ele buscará marcas. As marcas que Paulo menciona são também uma forma de propriedade espiritual. Assim como os servos antigos eram marcados pelo selo de seus senhores, os discípulos de Cristo são marcados por sua entrega. A diferença é que essas marcas não são impostas, são escolhidas. São fruto de uma decisão diária. Seguir mesmo quando dói. Amar mesmo quando não é correspondido. Obedecer mesmo sem entender. E cada uma dessas decisões se torna uma cicatriz invisível que testifica: esse é um servo fiel. Essa consciência muda nossa perspectiva sobre sofrimento. A dor deixa de ser um acaso e passa a ser um selo. As lutas deixam de ser obstáculos e se tornam testemunhas. O sofrimento por amor a Cristo se transforma em glória futura. E é por isso que Paulo não pede livramento. Ele apenas afirma: tenho marcas. Ele sabe que essas marcas são a sua herança, o seu troféu, a sua defesa contra qualquer acusação, porque elas foram deixadas por amor ao Senhor e são reconhecidas pelo próprio céu. E aqui está a esperança. Cada marca deixada pela fidelidade será honrada. Nenhum sacrifício será esquecido. Nenhuma lágrima por obediência será ignorada. O mundo pode zombar, pode desprezar, pode tentar apagar suas cicatrizes, mas o Deus que tudo vê as guardará como joias eternas. No dia do juízo, quando muitos apresentarão feitos e palavras, os verdadeiros discípulos apresentarão suas marcas. E o Senhor dirá: esses são meus. Eu os conheço, eu os marquei, e eles me pertenceram até o fim. Há um versículo em Gálatas 6
que passa despercebido por muitos, mas que carrega uma sentença que corta como espada. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aqui, o Espírito Santo nos confronta com uma verdade brutal. O maior engano da fé não é ser enganado pelos outros, mas por si mesmo. A autossuficiência espiritual é o juízo silencioso que se instala no coração de quem perdeu a cruz como referência. É um veneno suave, que se disfarça de maturidade, mas no fundo é orgulho travestido de segurança. Esse tipo de engano é letal porque é invisível. Ele não se manifesta em gritos, mas em certezas. Não em rebeldia aberta, mas em independência sutil. A pessoa começa a pensar que já aprendeu o suficiente, que já orou bastante, que já se santificou o bastante. Ela compara sua caminhada com a de outros e conclui: estou melhor do que muitos. E é aí que ela para. Não para no corpo, mas no espírito. Para de crescer, para de buscar, para de chorar. E sem perceber, ela se torna estéril. Ainda serve, ainda canta, ainda prega, mas não há mais vida fluindo. O que existe é apenas movimento. A autossuficiência espiritual é o oposto da dependência do espírito. Enquanto esta diz: sem ti, nada posso fazer, aquela diz: já sei como se faz. E é aí que muitos afundam. Eles mantêm as formas, mas perderam o fogo. Continuam com a liturgia, mas sem lágrimas. Permanecem no altar, mas já não ouvem a voz. Tornaram-se mestres em mecânica espiritual, mas perderam o temor. E o pior, acham que estão bem, porque estão ativos, porque são reconhecidos, porque nada de errado está visível. Mas o céu vê diferente. O céu pesa os corações, não as rotinas. Paulo escreve isso aos Gálatas como um alerta. Ele conhecia o perigo da religião sem quebrantamento. Sabia que a carne pode se esconder dentro da espiritualidade aparente. Sabia que o orgulho é o último ídolo a morrer, e o mais difícil de perceber. Por isso ele diz: examine cada um a sua própria obra. Ou seja, pare de olhar para os outros. Pare de se comparar. Pare de medir sua vida pela queda ou sucesso dos outros. Olhe para dentro. Pergunte-se: o que eu tenho feito vem de onde? Está nascendo de onde? Do espírito? Ou da carne travestida de zelo? Essa autoavaliação não é para gerar culpa, mas para evitar tragédia. Porque o pior tipo de queda é a que ninguém vê. É quando a pessoa já caiu por dentro, mas continua de pé por fora. Quando já perdeu o temor, mas mantém a liturgia. Quando já não escuta o espírito, mas segue com a agenda cheia. E esse tipo de queda não faz barulho. Ela se instala devagar. Primeiro o coração se endurece. Depois a palavra perde o sabor. A oração vira dever. E logo, tudo que resta é um corpo ativo, mas uma alma adormecida. A verdade escondida aqui é esta: a aparência pode enganar a todos, menos ao céu. A autossuficiência é um tipo de idolatria, um altar erguido ao próprio desempenho. E Deus abomina isso, porque onde o eu reina, o espírito se retira. Onde há vanglória, a graça não flui. E por mais eficiente que a pessoa seja, por mais respeitada que se torne, se o coração estiver cheio de si, estará vazio de Deus. A única resposta a esse juízo silencioso é o arrependimento profundo, não de pecados escandalosos, mas do pecado mais sutil: confiar em si mesmo. Eis aqui o convite. Volte à fraqueza, volte à dependência, volte ao lugar onde você chorava sem precisar de motivo, onde você lia a palavra como quem encontrava vida, onde você orava sem pressa, sem plateia. Esse é o lugar onde Deus habita, no quebrantado e contrito de espírito. Gálatas 6 nos chama a esse retorno, porque no dia final, não bastará ter feito coisas grandes. Só os pequenos diante da cruz serão exaltados diante do trono. No início de Gálatas 6, há uma frase que soa como paradoxo para os ouvidos modernos: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. À primeira vista parece uma contradição. Como um fardo pode cumprir uma lei que liberta? Mas aqui está uma das verdades mais profundas do Evangelho. No reino de Deus, o amor é a lei, e o serviço ao outro é o altar onde essa lei é cumprida. E aqui está a verdade escondida que muitos ignoram. Só experimenta a verdadeira liberdade quem se compromete com o peso do próximo.
A lei de Cristo não é uma lista de regras. É uma cruz invisível carregada todos os dias por quem decidiu amar como Cristo amou. É mais do que moralidade. É mais do que ser gentil. É ser ferido e ainda assim permanecer. É ser rejeitado e continuar servindo. É ver a queda do irmão e não se alegrar, mas chorar. Porque a verdadeira espiritualidade não se mede pelo quanto sabemos, mas pelo quanto suportamos. O cristão maduro não é o que impressiona no culto, mas o que se agacha no vale para levantar quem caiu. O texto diz: restaurai o tal com espírito de mansidão. Ou seja, a correção não é para exibir justiça própria, mas para restaurar. E restaurar exige amor, tempo, renúncia, dor. A igreja foi chamada para ser hospital, mas muitos transformaram-na em tribunal. O lugar onde os fracos deveriam encontrar alívio se tornou palco de acusação. Esquecemos que todos somos frágeis, todos somos vulneráveis, todos temos áreas quebradas que precisam de restauração contínua. E a lei de Cristo é justamente essa. Não te envergonha da fraqueza do outro. Caminha com ele até que volte a andar. Mas isso exige algo que falta em muitos: compaixão com memória. Lembrar de onde viemos. Lembrar que também caímos. Lembrar que já estivemos no chão e que alguém nos levantou. Quem esquece sua própria história se torna juiz cruel. Quem se recorda da graça que recebeu se torna canal da mesma graça. E é esse o espírito da lei de Cristo. Não um código, mas uma memória viva. Um altar onde o amor é mais forte que a ira, onde a restauração é mais urgente que o julgamento. E aqui está o ponto mais confrontador. Cumprir a lei de Cristo significa sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram, carregar pesos que não são seus por amor àquele que carregou a cruz que era nossa. É o oposto da fé individualista que diz: minha salvação basta. Não. A salvação é pessoal, mas o caminho é comunitário. Ninguém amadurece sozinho. Ninguém permanece sozinho. O reino não é feito de indivíduos isolados, mas de membros que se ligam, se ajudam, se suportam, porque pertencem ao mesmo corpo. Essa dimensão relacional da fé é frequentemente esquecida. Muitos querem discipulado sem disciplina, comunhão sem compromisso, igreja sem responsabilidade. Mas Gálatas 6 nos lembra: amar é carregar, servir é suportar, cuidar é abrir mão do conforto para que outro tenha alívio. Essa é a lei de Cristo. Não é um fardo que oprime, mas um fardo que liberta, porque nos afasta de nós mesmos e nos aproxima do caráter do nosso Senhor. E só quem ama até sangrar está, de fato, cumprindo a lei que Jesus deixou. Amem uns aos outros como eu vos amei. A carta de Paulo aos Gálatas não termina com festa, mas com uma bênção marcada por urgência e sobriedade. Ele não se despede com superficialidade, mas com um lembrete: o que foi semeado será colhido, o que foi ignorado será exposto, e o que foi vivido diante de Deus será eternamente recompensado. E é aqui que a verdade final se manifesta. O fim revela a semente. O último capítulo não é apenas um desfecho, é um espelho. Porque diante de tudo que foi escrito, resta uma pergunta inescapável: o que você está semeando com a sua vida? Muitos pensam que o julgamento será sobre os grandes pecados visíveis, mas Gálatas 6 nos mostra algo ainda mais profundo. O juízo de Deus se manifesta também sobre as motivações ocultas, sobre as sementes jogadas na terra do cotidiano, o gesto que parecia pequeno, a escolha que parecia neutra, a decisão que ninguém viu. Tudo isso é semente, e a colheita virá. O que você plantou nos seus pensamentos? O que você cultivou nas suas palavras? O que regou no seu coração, enquanto todos achavam que estava tudo bem? A cruz é o grande filtro dessa colheita, porque quem semeia para si mesmo, mesmo fazendo o bem, colhe morte. Mas quem semeia olhando para a cruz, para o reino, para a glória de Cristo, colhe vida. E é isso que transforma a vida comum em altar. Um lar pode ser um campo de colheita eterna. Uma conversa pode ser uma semente de salvação. Uma renúncia silenciosa pode mover o coração de Deus mais do que 1000 ministérios ruidosos. O tempo é solo. O coração é campo. A vida é lavoura. E você é o semeador. O apóstolo encerra com graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.
Não é com a aparência, não é com a reputação, é com o espírito, o lugar onde ninguém toca, mas onde Deus habita. Isso significa que tudo que Gálatas 6 ensinou não pode ser vivido na força da carne. Só o espírito pode gerar esse tipo de vida, rendida, sacrificial, invisível aos olhos humanos, mas gloriosa diante do trono. E essa graça ainda está disponível. Ainda há tempo de arrancar sementes ruins, de plantar novas decisões, de recomeçar com humildade. E agora, diante de tudo que você ouviu, não ignore o sussurro do Espírito. Se algo dentro de você ardeu, se alguma semente foi plantada enquanto você meditava nessas palavras, então responda, não apenas com emoção, mas com transformação. Decida viver uma fé que gera fruto eterno, que ama até o fim, que semeia com lágrimas, que carrega a cruz não como adorno, mas como caminho. A graça foi revelada. Agora é sua vez de semear com temor e esperança. Se essa mensagem falou profundamente ao seu coração, não deixe que ela se perca no esquecimento. Clique em curtir para que mais vidas sejam alcançadas por essa verdade. E se você deseja caminhar mais profundamente nessa jornada espiritual, inscreva-se agora. Cada novo passo é uma nova semente, e o tempo da colheita está se aproximando. A fé que permanece é a que frutifica. Que o Senhor encontre fruto em você. Amém.